precisa do óculos, eu acho até que pode usar menos, viu? E nós precisamos. Boa, boa, Caroline Patati. Valeu. Agora, do CT Joaquim Grava, Caroline Patati volta ainda hoje no Bom Dia Fox com outras informações ao vivo do Corinthians. Agora a gente vai com o Flamengo, lado de fora do CT Ninho do Urubu, Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí está João Venturi com as informações do Rubro Negro. Semana Fla-Flu, hein? Se já tem mistério no dia a dia, imagine agora, hein, João? Grande Calheiros, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, semana muito importante para o Flamengo. O Flamengo vem de longos 9 dias sem disputar uma partida oficial e agora essa semana super importante, clássico contra o Fluminense, quinta-feira, 5 horas da tarde, no Maracanã. A gente está aqui do lado de fora do CT Ninho do Urubu, a imprensa ainda não tem acesso para ver o que o técnico Reinaldo Rueda está trabalhando lá dentro, mas a gente já começa a conversar com as pessoas por aqui para saber o que realmente está acontecendo. E essa semana, esses próximos dias pela frente, o Reinaldo Rueda vai ter para recuperar alguns jogadores para esse clássico. O Flamengo tem alguns problemas, como o principal deles, o Diego, que foi cortado inclusive da seleção brasileira, muito dificilmente terá condições de disputar esse clássico contra o Fluminense. Tanto é que nesses dias, sem o Diego, o técnico Reinaldo Rueda vem trabalhando com Everton Ribeiro no meio-campo, sendo o articulador, o criador de jogadas. O Flamengo não tem aqui trabalhando com o grupo os 3 jogadores estrangeiros, os 2 peruanos, o Trauco e o Guerreiro, nem o colombiano Cuéllar, né? A gente lembra que os 3 estão com suas seleções disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo. Inclusive, nesta terça-feira tem Peru e Colômbia, o último jogo das eliminatórias. O Trauco e o Guerreiro devem estar em campo, o Cuéllar dificilmente deve atuar essa partida. Mas o Reinaldo Rueda aguarda os dois na quarta-feira, ainda pela manhã. Eles devem vir juntos para o Rio de Janeiro, voltarem juntos para cá e estarem à disposição do treinador para quinta-feira no jogo contra o Fluminense, jogo muito importante para o Flamengo. O Flamengo hoje é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro e a gente lembra que tem o G6, mas hoje são 7 vagas que se classificam a Libertadores do ano que vem. Isso porque o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro está nesse grupo de pelotão de cima, então abre-se mais uma vaga, o Flamengo fecha esse G7. E precisa muito vencer para se manter no pelotão de cima. Afinal de contas, a Libertadores é o objetivo principal do Flamengo da temporada, ter que manter a vaga para o ano que vem. Até agora ela não veio com a Copa do Brasil. O Flamengo ainda tem reais condições de chegar lá pelo Campeonato Brasileiro e a gente lembra que também tem ainda a Copa Sul-Americana. E o Fluminense, inclusive, é o adversário da próxima fase. A atividade por aqui começou por volta de 9 horas da manhã e a gente deve ter acesso ao campo de treinamento por volta de 11, 11h30 da manhã. E a gente vai ver o finalzinho da atividade comandada pelo técnico Reinaldo Rueda e na sequência, então, a entrevista coletiva. É claro que a gente vai acompanhar tudo aqui dentro dos canais Fox Sports. Boa, boa, valeu, João Venturi. Lembrando, né, que o Flamengo está vivendo dias agitados também na política, nos bastidores. Ricardo Lomba anunciado, confirmado como vice-presidente de futebol e já na chegada, Flavinho. Cobrança, porque não é só essa questão agora de se manter em G6, G7, G4. Título e Sul-Americana é a possibilidade. É um pouco tardia, talvez, a cobrança. Acho que o ano para o Flamengo só pode ser salvo mesmo pela Sul-Americana. Ainda que o Flamengo tenha conquistado o título carioca, mas que, infelizmente, os títulos estaduais vêm perdendo peso, importância nos últimos anos. Isso não é novidade para ninguém. E para o elenco que foi montado, para as contratações que foram feitas, pela espuma que se faz sempre em torno do Flamengo, se esperava muito mais em todos os campeonatos que disputou, né? A saída precoce da Libertadores foi um grande vexame, A derrota na Copa do Brasil, não, isso acontece, perdeu uma final, faz parte, o time avançou bastante, foi bem, foi até a decisão, mas é claro que carrega uma frustração pelo fato de não ter conquistado o título. E a campanha no Campeonato Brasileiro, para mim, é muito fraca. Para o time que tem, é muito fraca. A essa altura do ano, um time como o Flamengo correr o risco de não se classificar para a Libertadores, com essa farta distribuição de vagas para a Libertadores que a gente tem hoje no futebol brasileiro, eu acho que se isso não acontecer, será um outro enorme e monumental vexame.
Então o Flamengo precisa realmente botar o pezinho no chão, sair do seu universo paralelo, né? Dessa vida que o Flamengo acha que tem e não tem, de ser o maior de todos, o maior do mundo. As coisas acontecem no campo. Se as coisas não funcionarem no campo, não adianta ter a fama, ter a mídia, ter a torcida, ter o carinho, ter a soberba, não adianta nada disso, né? E até agora, no campo, o Flamengo fez pouquíssimo esse ano. Vou pedir a opinião do João Venturi, já que ele tá ali na sombra, né? Só que não, pegando um solzinho bom para falar aqui no Bom Dia Fox. João Venturi, você que tem acompanhado não só a torcida do Flamengo, mas os bastidores aí do clube, qual é o real sentimento neste exato momento? Já que perdeu a Copa do Brasil, o brasileiro não vem assim encantando, tem uma Sul-Americana, mas de acordo com o Diego Alves, o foco não é a Sul-Americana, é o G4. Passa pra gente um pouquinho do que você vem acompanhando, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Olha, Lívia, é nítida a preocupação da diretoria do Flamengo com o desempenho, né, da atual temporada. Se esperava muito mais na Libertadores, como o Flavinho acabou de falar. O Flamengo caiu precocemente, ainda na fase de grupos, né, sequer passou para as oitavas de final e teve uma frustração muito grande. E até hoje se comenta aqui no Ninho do Urubu, sempre se fala sobre isso, que aquela derrota para o São Lourenço no último jogo que eliminou o Flamengo da Libertadores, isso tem incomodado e muito. Ficou um peso muito grande pelo alto investimento que tem sido feito, não só no grupo, mas também aqui no próprio CT. O Flamengo tem investido muito na estrutura para dar as melhores condições para os atletas, para a comissão técnica. A gente tem visto isso, o Reinaldo Rueda, campeão da Libertadores. O Flamengo foi buscar o técnico colombiano, ou seja, fez um investimento muito alto, tanto na equipe quanto na estrutura, para poder ter uma boa chance de conquistar a Libertadores. E o presidente Eduardo Bandeira de Mello, na semana passada, falou sobre isso, falou que incomoda essa saída precoce da Libertadores e que a campanha do Flamengo na atual temporada tem sido muito abaixo do planejado pela diretoria, né, pela direção do futebol do Flamengo. E claro que contratações a partir do ano que vem devem acontecer, alguns jogadores devem sair do Flamengo. O Flamengo, a tendência é de que fique cada vez mais forte pelo investimento que vem sendo feito, pelas dívidas que estão diminuindo a cada ano, ou seja, cada vez sobra mais dinheiro para se investir no futebol. Está sendo construído mais uma parte aqui no CT, agora valorizando as categorias de base, ou seja, um investimento muito alto, mas ficou um pingo de frustração pelo desempenho que tem sido feito até agora. O Flamengo aposta-se na Sul-Americana, tem o clássico contra o Fluminense pela frente e é um objetivo muito claro. Afinal de contas, a Sul-Americana pode salvar o ano do Flamengo, Lívia. Legal. Interessante. Realmente, hoje, se a gente pensar... É a Sul-Americana para agradar o torcedor. Não precisa nem fazer muita conta, né? O título, para o Flamengo, resta a Copa Sul-Americana. Obrigado, João Venturi, pelas informações. João Venturi vai continuar no CT Jorge Elal. Tô lendo ali atrás, Jorge Elal, o ex-presidente do Flamengo, dá o nome ao CT Ninho do Urubu e volta logo mais aqui mesmo, dentro do Bom Dia Fox, com outras do Flamengo. Mas aproveitando aqui a presença do Flávio Gomes, antes da gente entrar nesse assunto... Antes de acelerar? Vamos abrir? Antes de acelerar. Vamos abrir a hashtag? Vamos, eu fico curiosa. Fico curiosa com a participação da galera aqui no Bom Dia Fox. Com o Flávio Gomes marcando presença, o Thiago Santos chega na hashtag e diz o seguinte: Flavinho, Cuejá e Guerreiro, eles fazem falta para esse time do Flamengo? Fazem. O Cuejá virou titular na mão do Rueda, né? Melhorou o seu futebol, passou a mostrar o seu futebol. O Guerreiro, apesar da sua pouco apaixonada, por ser pouco apaixonado pelo gol, como ele mesmo diz de vez em quando, né? É um jogador super importante, claro que sim. Estão entre aqueles que o Flamengo tem como pesos pesados, de contratações fortes, para fazer um campeonato, para fazer um ano bom. Jogadores sul-americanos, para Libertadores são super importantes. Mas o problema é que deu tudo errado. Inclusive agora, para essa sequência da Sul-Americana, o próximo adversário é um adversário brasileiro, é um adversário local. Acho que isso muda muito a natureza do confronto. Se o Flamengo passar, eu acho que ele vai voltar a encontrar as dificuldades que encontrou e que os times brasileiros têm encontrado contra os outros times da América do Sul. Mas eles, é claro, que fazem muita falta, sim. Olha, vamos passar para mais um aqui. Esse aí foi o Thiago Santos perguntando de Flamengo. Agora o Weber Lineker, nome de craque, hein? Lineker, da seleção inglesa. Viana, olha a pergunta dele. Flávio,
para o Corinthians ser campeão, depende de quem? Olha, a resposta seria bem óbvia, né? Depende dele mesmo. Está liderando o campeonato com um monte de pontos de vantagem para o segundo colocado. Agora, ele tem dependido também, por conta desse péssimo desempenho no segundo turno, do desinteresse dos principais, do desinteresse